gente está vivendo uma série sobre identidade, sobre quem somos como Juventude Cross. E a gente tem vivido dias muito especiais, onde Deus tem nos mostrado por onde nós vamos caminhar nos próximos anos, se Ele assim nos permitir. E o pastor Rômulo falou semana passada de quem somos como forma de geração, uma igreja geracional, uma juventude geracional, que tem jovens e adolescentes. E essa que está ali no telão é a nossa visão. Eu vou ler para nós. Somos jovens e adolescentes, seguidores de Cristo, buscamos um relacionamento profundo com Deus e com as pessoas, visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo, através do uso de seus dons e habilidades nas diversas áreas de influência da sociedade. E semana passada o Rômulo falou da primeira frase, somos jovens e adolescentes seguidores de Cristo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a busca de um relacionamento profundo com Deus e a busca de um relacionamento profundo com as pessoas. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Esse texto vai nortear um pouco o que a gente vai falar hoje. A gente vai dividir o nosso tempo em dois tempos. Primeiro a gente vai falar do relacionamento profundo com Deus e depois do relacionamento profundo com as pessoas. Então abre aí sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. E a gente vai entender hoje e estudar um pouco hoje sobre, nesse primeiro momento, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. E eu queria que você pegasse, na frente da sua cadeira tem ou quem está aqui na periferia atrás, tem um papelzinho em branco, e você vai anotar umas perguntas, que depois a gente vai discutir juntos essas perguntas aí, que eu vou fazer para você durante esse tempo. Então pegue aí na frente da sua cadeira, todo mundo agora um papelzinho. Se quiser anotar no celular também, não é obrigado a anotar no papel, né? A tecnologia chegou aí já para todo mundo. Se quiser anotar no celular, pode. Que eu gosto de escrever, então. Ezequiel capítulo 47. Existe para nós uma vida em um ambiente de um relacionamento profundo com Cristo, disponível para mim, disponível para você. Eu e você precisamos entender como encontrá-lo e como viver nesse relacionamento em profundidade com Deus. E como juventude, esse é o nosso desejo, que nós possamos viver em um relacionamento profundo com Deus. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo de número 3. A Bíblia diz assim: o homem foi, ou o anjo foi, ou o Senhor, foi para o lado leste com a linha de medir na mão, enquanto ele mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Só para você entender aqui, Ezequiel estava tendo uma visão, e na visão o anjo ou o homem pegou na mão dele, mediu lá 500 metros, ou alguns côvados aí, talvez na sua linguagem, mediu 500 metros e andou com ele nessa água 500 metros. E aí deu no tornozelo. E ele continua. Ele mediu mais 500, ou seja, já estavam em 1.000 metros, 1 quilômetro aí. E levou-me pela água, que chegava nos joelhos. Depois ele mediu mais 1.000 e a gente já estava em 1,5 km. E agora a água batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que não se conseguia atravessar porque a água havia aumentado. E era tão profundo que só se podia passar a nado. Era um rio que não se podia passar andando. E ele me perguntou: filho do homem, o que você está vendo? E ele me levou para outra margem do rio. Quando eu cheguei ali, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada ao leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando ela deságua no mar, ou aqui no Mar Morto, no caso. A água entra ali e ela se torna pura. Por onde passar esse rio haverá vida, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui e deixa a água pura. Onde era salgada, viverá. Tudo que existe nesse rio viverá. A primeira coisa que eu queria destacar para você aqui, quando eu olhei para esse texto, existem algumas características que eu e você precisamos entender e viver para viver um relacionamento profundo com Deus. E a nossa sociedade, o nosso tempo, a gente vive muito forte a inversão de algumas prioridades. A gente troca muito fácil a questão do urgente com aquilo que de fato é necessário. Eu vivo muito isso, eu sou um cara que eu gosto muito de fazer as coisas rápido, eu sempre
enfrentei esse problema na casa dos meus pais, agora no meu casamento é a mesma coisa. Quando eu quero uma coisa, eu quero aquela coisa. E daí aquilo fica na minha cabeça. E talvez aquilo nem seja uma prioridade de fato na minha vida. E eu acabo trocando, às vezes, prioridades e necessidades. E no relacionamento com Cristo, eu e você precisamos entender a profundidade desse relacionamento. Nós temos vivido em profundidade ou em superficialidade? Charles Swindoll vai dizer que essa tirania do urgente, a gente acaba vivendo na nossa sociedade pela falta de intimidade com Deus. Ele resume tudo isso, toda essa urgência, toda essa tirania, tudo isso, essa inversão de prioridades, essa falta de entendimento do que é necessário, como a falta de intimidade com Jesus. Só isso. Simples assim. É a falta de intimidade. Eu li esse texto para mostrar para você que existe uma vida em águas profundas com Cristo. Para mim e para você. Ela está disponível para nós. Todos os dias. Porque senão, eu gosto de pensar, senão a ilustração e a visão de Ezequiel tinha terminado na cintura. Aqui já está bom, né? Não sei nadar mesmo? Vamos ficar por aqui. Lá eu não sei, o medo do desconhecido. Talvez a experiência com um anjo tinha parado na cintura, mas a experiência continua. Então existe para mim e para você águas profundas, experiências que vão marcar a nossa história, experiências que a partir da marca da nossa vida vão marcar a vida de outras pessoas. Um relacionamento profundo com Deus. E eu vou destacar 4 coisas, e a gente vai ver junto aqui 4 coisas que fazem com que eu e você possamos viver um relacionamento profundo com Deus. E é sobre essas 4 coisas que a gente vai discutir depois. A gente vai fazer um grupinho, você vai conversar com uma galera aí. Então você vai anotando aí sobre essas 4 coisas. Antes de ir para essas 4 coisas, eu vou ler um texto de Filipenses. Filipenses 3, capítulo 10. O Charles Swindoll ele usa uma versão, em um dos livros que ele escreve, chama Amplificada da Bíblia, como se fosse a mensagem. Assim. E esse texto de Filipenses 3,10 diz o seguinte nessa versão. Eu queria que você ouvisse com atenção. Pois o meu propósito, bem determinado, é conhecê-lo. E conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade e intimidade. Percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa. De modo mais forte e com mais clareza. E da mesma forma chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre nós, e assim compartilhar de seus sofrimentos, sendo continuamente transformado em espírito na sua exata semelhança. Então, a vida em profundidade com Cristo está aqui para nós vivermos. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é, para que eu e você possamos viver essa vida em profundidade, a gente precisa reorganizar quem nós somos. Reorganizar o nosso mundo interior. Isso tem a ver com simplicidade. Tudo que eu vou falar, essas 4 características aqui, vai ter a ver com simplicidade, com silêncio, com solitude e com renúncia. São coisas que às vezes a gente não ouve muito, porque é muito intenso, né? A gente sempre ouve sobre muita intensidade, a gente sempre ouve sobre muita... E são 2 lados da mesma moeda. Eu gosto de pensar que a minha vida com Cristo e a intensidade com que eu busco ao Senhor é uma moeda. E de um lado eu tenho a intensidade, eu tenho a vontade, eu tenho a força que são necessárias. Eu preciso de intencionalidade, eu preciso de vontade, eu preciso buscar, eu preciso reservar um tempo na minha agenda. E isso precisa ser forte em mim. Mas existe um outro lado da mesma moeda que diz respeito à simplicidade da vida de Cristo. Diz respeito a ouvir a voz de Deus na brisa suave. Diz respeito à solitude. Diz respeito ao, de fato, parar um tempo e ouvir o que Deus está dizendo. Então, a gente vai falar sobre esse outro lado da moeda hoje. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é reorganizar o nosso mundo interior com Jesus, na presença de Jesus. Isso tem a ver com a simplicidade, com o que eu estava falando no começo. Diz respeito a gente entender quais são as prioridades da nossa vida. Eclesiastes 7:9, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós nos complicamos tudo. A nossa geração de comprar, de adquirir, de ter cada vez mais, não é só ter, mas é manter as coisas, é
cuidar das coisas que a gente acaba invertendo as prioridades. Aquilo que era para ser simples se torna complexo. E a simplicidade da vida com Cristo, que nós deveríamos viver e começar a viver na profundidade, ela é muito complexa para se viver. Porque eu não tenho um quarto de oração na minha casa. Minha casa tem 25 pessoas, como é que eu vou orar na minha casa? Eu sou filho de pastor e do interior do Mato Grosso do Sul. E na casa dos meus pais, cara, sempre tinha muita gente. Lá o portão não fica fechado, não tem perigo de ser assaltado. Então a casa sempre está aberta, não tem essas piras assim. E, cara, todo chega lá, eu morava em cima da igreja. Então a gente chegava lá, cara, só subia. Quando eu via, tinha gente em casa, tipo, uou. Então, cara, você tinha que descobrir. E eu comecei, então, a criar o hábito de orar de madrugada. E eu gosto até hoje de estudar de madrugada, porque sempre tinha muito barulho. Mas eu criei uma alternativa para que aquilo pudesse acontecer. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades, de deixar as coisas que são urgentes e tornar a nossa vida um pouco mais simples. A nossa vida pode ser mais simples. Eu sempre digo isso para a Giovana, a gente pode viver uma vida mais simples com Jesus. Tudo que parece muito complicado, Jesus pode tornar mais simples. E para eu e você conquistarmos um relacionamento profundo com Deus, a gente precisa viver uma vida mais simples. 2 Coríntios 11:3 diz o seguinte: eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ela também esteja corrompendo a sua mente e esteja apartando de você a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. A simplicidade e a pureza devido a Cristo. Para você vivermos uma vida em profundidade com Cristo, a gente precisa nos reorganizarmos. A gente precisa fazer um atendimento psicológico, a gente precisa fazer alguma coisa, conversar com alguém, a gente precisa caminhar em simplicidade, deixar as coisas um pouco mais simples. Isso vai afetar lá os nossos relacionamentos, a gente vai ver depois. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é: como está o nível de simplicidade da sua vida? Das suas prioridades? Como é que está essa questão de o que é urgente, o que é necessário, o que de fato é prioridade na sua vida? Porque isso muda tudo. Quando eu estou fazendo discipulado, eu pergunto: como é que está a sua leitura bíblica? Mas você sabe o que é importante? Sei. Fala, não, se soubesse, estava fazendo. As coisas não combinam. Se você sabe o que é importante, sabe o que é necessidade, mas você não faz, então não é uma prioridade. Então não é tão importante. Então você não sabe tanto. Faz sentido para você? Se você sabe que é essencial, se você sabe que sem aquilo é alimento para a sua vida, e você sabe que aquilo é de suma importância, mas você não faz, então você não sabe. Se soubesse, fazia. Seria prioridade. Então a minha primeira pergunta para você, e para você anotar aí é: pense aí de 0 a 10, como é que está a sua questão de prioridade no relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida, a questão das suas necessidades e esse alinhamento de ideias? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando eu penso nessa ilustração de Ezequiel e o anjo, o homem levando Ezequiel pelas águas, vem uma outra coisa na minha cabeça que é o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavrinha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes eu e você, pelo frenesi da nossa vida, a gente é vítima do barulho, a gente é vítima dos compromissos, a gente é vítima de tudo que a gente tem que fazer, e aí, aquietar, Deus me livre. Nossa, ficar sem uma música para ouvir enquanto eu oro, misericórdia. Como é que Deus fala com as pessoas sem música? Né? Como é que Deus falava com Moisés, penso eu aqui? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa aprender a dizer não. Eu tenho dificuldade em dizer não, tenho aprendido a dizer não. Porque a gente quer fazer tudo, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer estar em todo lugar, a gente quer estar com todo mundo, a gente quer estar em todos os rolês, a gente quer estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas não dá. Não dá. Prioridades. Para viver um relacionamento em profundidade com Deus, a gente precisa se aquietar. Davi, lá em 1 Samuel capítulo 30, de 1 a 7, Saul estava perseguindo Davi ali mais ou menos há 9 anos, e os caras estavam naquela loucura, o exército de Davi com ele, e um dia quando Davi estava voltando para a sua cidade com o seu exército, quando ele chega lá,
uma outra galera tinha saqueado a cidade, pôs fogo em tudo, levou todo mundo de escravo. E aí os caras viram, todo mundo começa a chorar. A Bíblia fala que eles choraram muito, todos choraram, ficaram lá chorando um tempão. E de repente a galera fala, Davi, a culpa é sua. E a Bíblia vai dizer que eles queriam apedrejar Davi. E sabe o que Davi fez? A Bíblia vai dizer assim, mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Quando a gente vai estudar aqui essa frasezinha, a Bíblia está dizendo para nós que Davi não olhou para aquele caos de situação e se desesperou. Davi não olhou para aquele caos de situação e ficou com medo. Caraca, os caras querem me apedrejar. Ele não usou da sua autoridade de rei ali e falou, ô, que palhaçada é essa? Sou rei aqui, ninguém vai apedrejar não. O que Davi fez? Davi se fortaleceu no Senhor. O que Davi fez? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi não lutou com a sua própria força, Davi não tentou fugir, Davi se aquietou e procurou em Deus a saída. Aí você continua lendo a história, Davi vai orar, depois ele vai falar e vai consultar o Senhor, ele pede para trazer os elementos lá, ele consulta o Senhor e fala, Deus, e aí, o que eu faço? Eu vou atrás desses caras, não vou, e Deus fala, pode ir atrás que você vai vencer. E Davi vai atrás e vence. Então a segunda coisa que eu queria dizer para você, e como juventude, para a gente viver aquela parte de buscar um relacionamento profundo com Deus é, nós precisamos nos aquietar em meio à nossa agenda maluca. É só você pensar no tópico 1, questão de prioridade. Onde estão as suas prioridades? E aí você vai conseguir tirar um tempo para se aquietar e ouvir ao Senhor. Cara, por mais conturbada que seja a sua agenda, por mais insana que seja a sua agenda, sempre vai ter 20 minutos para você acordar mais cedo, ou 20 minutos para você dormir mais tarde, para você ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, para você viver uma vida profunda com Jesus. E marcar a sua família a partir disso, os seus relacionamentos que a gente vai ver depois. Então a primeira coisa é a simplicidade, nível de prioridade das coisas. A segunda coisa é se aquietar e saber quem é Deus, e buscar no lugar certo a direção, o conforto. A terceira coisa é, nós precisamos cultivar a serenidade. É a mesma coisa que eu penso aqui nessa ilustração de Ezequiel. Quando ele está sendo levado para águas profundas, se ele não soubesse nadar, já ia bater aquela angústia, né? Mas é a serenidade, sereno, ser tranquilo mesmo em meio ao caos. Esse tempo de se aquietar e da serenidade faz com que Cristo vai transformando a nossa alma e aquilo que era ansiedade se torna serenidade. E aquilo que era ansiedade, que os planos que não acontecem, as coisas que não desenrolam, a resposta que não sai, o vestibular que não chega, o emprego que não acontece, esse globo que a sociedade e a gente vive de ansiedade, ele se desfaz e vira serenidade. A serenidade no olhar de quem está com o tanque cheio, né? Tipo isso. Entendeu? Tá tipo um caos, mas abasteci antes do caos. É tipo isso, assim. Serenidade. Eu não estou com o tanque cheio, mas estou tentando transformar isso aqui em serenidade. Mas você entende? A vida profunda com Cristo, nessa caminhada, é fazer com que esse tempo de serenidade desfaça a ansiedade. E aí, esse tempo, ele vai revelar para nós, de forma consciente, tudo aquilo que a gente esconde das pessoas. Sabe aqueles pensamentos que você esconde de todo mundo? Aquelas condutas que ninguém vê e você, cara, você se corrói por dentro, mas você veste a couraça da alegria e vai, né? A carcaça ali do sou de bom humor sempre. Mas quando você está nesse tempo de serenidade com Cristo, isso aí começa a ser mexido em você. Hoje de manhã mesmo, eu estava em casa com a Giovana, ela estava arrumando a casa, eu estava estudando e tal. E, cara, dei uma mancada, assim. Ela não veio hoje, ela está com o meu sogro e com a Júlia em outra igreja. Meu sogro está um preletor lá, enfim. E daí a gente estava de manhã lá. Daí eu não sei o que ela falou, tipo, normal, assim. Ela estava lavando as minhas roupas na máquina e secando, não sei o quê. Eu não sei o que ela falou, que eu não entendi. Daí eu falei, cara, você é muito estranha.
Daí eu falei 2 vezes. E daí, a hora que eu falei, eu fui pra máquina, arrumei o que estava estragado da máquina, nem era nada. Eu falei, arrumei a máquina. Daí ela tava me olhando assim, daí eu tipo, putz, caraca, que mancada. Daí eu fiquei nesse tempo de serenidade aqui, e eu já constrangido comigo mesmo. E daí eu fui pedir perdão para ela, demorou um pouco esse processo, né? De acalmar o interior dela. Mas deu certo, Jesus, valeu. E aí deu tudo certo, graças ao Eterno, pedi perdão algumas vezes, nos reconciliamos ali na hora. Mas você entende que se talvez eu não tivesse parado para... Cara, porque eu estava preparando o sermão, daí eu fui lá ver o que estava dando errado, falei para ela, voltei, e na hora que eu sentei na cadeira, estava assim, a minha Bíblia, meu computador, eu sentei e o Espírito Santo falou, que parada que você vai ler aqui? Volta lá, pedir perdão, deu tipo, nossa. Aí eu fiquei uns 5 minutos ali, esperando um pouco, né? Acalmar a adrenalina dela, no caso. E eu voltei lá e falei, me perdoa pelas palavras que eu disse, não é estranho, cara, nada a ver com o que eu falei. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas você entende que a serenidade, esse tempo de se aquietar é essencial para eu e você vivemos em profundidade com o Espírito Santo. É essencial para a nossa vida em profundidade com Cristo, porque isso vai mostrando para nós aquilo que a gente não quer ver. Porque se você está sempre na correria, na loucura, deve estar sempre fazendo as coisas e você não consegue nem se ver de fato como você é. E esse tempo de se aquietar vai mostrar isso para você. E aí, independente do que você faz, independente de como você faz, seja aqui na igreja, seja na vida eclesiástica, você serve algum ministério. Eu sempre trabalhei na igreja. É um risco a gente estar na igreja, fazer tudo na igreja, estar no pequeno grupo, é líder, papapá, e a sua vida com Deus, ó, nada. Tem uma citação do Tozer que diz o seguinte, ó. Não será que a imperfeição de muitas das nossas experiências espirituais seja decorrente do nosso hábito de sair às pressas pelos corredores do reino, como crianças no mercado, tagarelando acerca de tudo e não parando para saber o real valor de nada? Será que não é por isso que a nossa vida não tem profundidade? Que a gente é igual criança no mercado do reino, tagarelando. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Jesus muda isso, Jesus faz aquilo. Jesus me ajuda nisso. E Jesus é tipo... E a gente só precisava, tipo, daquela respirada entre os gritos. Mais longa, né? Tipo... Espera. Espera. E lembra sempre, tenha na sua cabeça que é uma moeda de 2 lados. Isso não tira a solitude, a simplicidade, o silêncio, eles não abonam de nós o desejo que precisa ser ardente em nós, assim como Davi escreveu, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela sua presença. Isso precisa ser vivo em nós, isso precisa ser latente no nosso coração, isso precisa ser claro como prioridade em nós. Mas isso, essa busca, essa ânsia, não pode aniquilar da nossa vida o silêncio. De entender que Deus se manifesta assim na brisa suave. De entender que eu e você precisamos de um tempo para fechar a porta do quarto, não ter música e falar, Jesus, estou aqui. E ficar lá. E ouvir Jesus o que Ele tem para falar para você. Isso vai fazer com que a gente tenha um relacionamento profundo com Deus. Vai anotando aí, lembra? Simplicidade, como está o seu nível de prioridade? Como está o seu nível de solitude? Como que é isso para você? Como que é isso na sua vida? Essa questão de tirar tempo para ficar em silêncio, sem a cobrança, sem a loucura, sem os prazos. Como que é isso para você? Essa questão do silêncio, essa questão de entender e tentar ouvir a voz de Deus. Como que são essas coisas para você? A última coisa desse primeiro tempo, dessa questão do relacionamento profundo com Deus, é algo que Deus sempre falou muito comigo, é a questão da renúncia, confiar no Senhor. Na visão de Ezequiel, ele precisou segurar na mão do anjo e deixar o anjo levar ele para onde ele fosse. É entender que quando a gente está em águas profundas, e se nós queremos viver em águas profundas, a correnteza te leva para onde for.
Eu sou do Mato Grosso do Sul e lá tem rio, a gente nadava em rio bastante. E quando eu era moleque, a gente ia sempre nadar. Falava pra minha mãe que ia fazer trilha de bicicleta e ia pro rio nadar. Porque nadar é perigoso, então a gente ia nadar. E a correnteza te leva para onde o rio for. Por mais que você nade bem, vá nadar. Tinha um rio que era muito correnteza, para atravessar o rio, a gente tinha que pular, o rio descia para lá. Daí a gente tinha que pular aqui, nadar e a gente terminava lá, assim. Porque a correnteza era forte. Por mais que você nade, queira ir para algum lado, não tem condições. Você vai para onde a correnteza te levar. Estar em profundidade, na presença de Deus, ou querer viver em profundidade, é entender que você não está no controle. É renúncia. É renunciar a um relacionamento, talvez. É renunciar, talvez, a um emprego. É renunciar a condutas que você vive no dia a dia. Eu não sei as renúncias que você precisa fazer. Eu não sei, Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se engane ou se estribe, se perca no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se perca no seu próprio entendimento. Caminhar em profundeza com Deus é pensar naquilo que Jó disse quando ele estava lá perdido. Ó, quão profundas são as verdades do Senhor, quão inescrutáveis são os caminhos de Cristo. É muito mais do que o conhecimento humano. É muito mais do que a ciência pode chegar, que a teologia pode chegar. É muito além. É muito além. E é muito além, é bom que seja muito além. E como Cristo quer que você chegue lá? Através de um relacionamento. E o relacionamento com Cristo diz respeito à renúncia. Então, pense aí, quais são as coisas que você precisa renunciar hoje? O que Cristo tem pedido para você? Cristo já pediu um monte de coisa para mim. Uma vez eu estava numa conferência em uma igreja lá no interior do estado de São Paulo, e a gente ia levantar uma oferta para um missionário. E eu não tinha nada, né? Eu fui com meu pai para o lugar lá, eu era adolescente, eu trabalhava já, e eu tinha acabado de comprar um relógio. Tipo, cara, eu nunca tinha tido um relógio. Eu investi uma grana, tipo assim, um mês do meu salário, eu trabalhava numa locadora. E eu investi um mês do meu salário no relógio. Não tinha conta para pagar, né? Comprar o relógio. E a gente estava lá e a galera começou a dar tudo para aqueles missionários. E eu falei, Jesus, estou de boa, não tenho nada. Estou aqui. Aí de repente eu fiz assim, eu falei, não. Tá, tipo assim, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando vier alguma ideia na sua cabeça, de repente, pode tendenciar que é o Espírito Santo falando com você, dependendo do que for. Comigo é sempre assim. E daí eu fiz assim, tipo, não. Daí eu, sério, Jesus, daí eu tipo, já tirei, nem pensei, desci lá e pá, não me fez falta. Depois fiquei um tempão sem, aí deu tudo certo. Espero que tenha abençoado a vida do missionário. Mas esse entendimento de renúncia, de cara, se a vida for acumular bens materiais aqui, e você vai morrer e vai deixar tudo aqui, não faz sentido nenhum. Ou às vezes são comportamentos que você precisa abrir mão. Como que está isso para você? A gente vai fazer pequenos grupos agora de 5 pessoas, 6 pessoas. E você vai compartilhar com as pessoas da sua roda aí, como que estão essas questões que a gente conversou até aqui. Questão de prioridade para você e a sua vida com Deus. Questão de necessidade, de urgência. Essa questão de renúncia, como que é isso para você? Então a gente vai ter 10 minutos. Não, 10 já vai acabar meu tempo, eu tenho outra parte ainda. Então você vai ter 5 minutos para compartilhar aí. Beleza? Vamos lá? Faz um grupo aí de 5 pessoas, movimenta um pouco aí rapidão, e a gente vai compartilhar, você vai abrir seu coração no teu grupo aí. Compartilha aí com as pessoas o que você, de tudo isso que a gente ouviu aqui, como está a sua vida. Vai rápido aí, gente. Compartilha aí. Questão de prioridade.
Vamos lá, gente. Vai compartilhando aí. Mais 2 minutos aí, família. Que eu falar agora só sobre duas coisas sobre relacionamento com as pessoas: familiar e discípulo. Daí você, no discípulo, já tá tudo. Beleza, galera. Depois você vai ter mais tempo para compartilhar. A gente vai ter uma pipoquinha ali depois. Mas memoriza sua rodinha aí, vira para cá, rapidão. Tem mais duas coisas que eu quero conversar com você dessa frase, da nossa visão. Antes da gente ter um tempo de oração aí. A primeira parte da visão é um relacionamento profundo com Deus. E a segunda parte da visão é um relacionamento profundo com as pessoas. Então, a gente conversou agora sobre um relacionamento profundo com Deus. E a gente vai conversar agora sobre um relacionamento profundo com as pessoas. Eu queria começar te perguntando, qual os seus relacionamentos? Eles são, na sua grande maioria, superficiais, profundos, médios? Você tem algum relacionamento profundo? Você tem algum tipo de relacionamento que é só superficial e está melhor que seja superficial? Como é que está isso na sua vida? Os seus relacionamentos são profundos ou superficiais? Quero ler um texto com você em Filipenses capítulo 2, versículo número 3. Abre aí rapidão, Filipenses 3, 2. Filipenses 2, 3, quer dizer. Filipenses 2, 3. Conecta aí, abre aí. Ó, diz assim o texto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vou ler de novo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses
dos outros. Queria começar perguntando sobre os seus relacionamentos familiares. Como é que estão os seus relacionamentos familiares? Eles são baseados na verdade ou na mentira? Eles são baseados no respeito ou no ódio? Eles são baseados no amor, na ansiedade? Percebe que o seu relacionamento com Deus e a profundidade como você lida com o seu relacionamento com Deus vai refletir no seu relacionamento com as pessoas. Eu queria começar perguntando sobre os seus relacionamentos familiares. Como é que está a questão de perdão na sua casa? Como que é a questão do amor na sua casa, do respeito na sua casa? Efésios 5, 22 vai falar primeiro sobre o casamento. Maridos e esposas. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Pela fé? Tem uns casados pela fé aí. Diz respeito, Efésios 5, 22, diz respeito aos maridos e às esposas, aos papéis dentro de um relacionamento. Depois o capítulo 6, versículo 1 a 4, vai falar sobre pais e filhos. Como não todos somos casados, todos pelo menos somos filhos aqui, né? Como é que está o seu relacionamento com seus pais? Questão de honra, questão de perdão, questão de amor, de respeito, de obediência. Existe uma linha muito fina, ontem falando para os guardiões, eu falei sobre isso. Existe uma linha muito fina entre ser questionador e ser desobediente. Entre ser questionador e ser rebelde. Tem uma linha muito fina aí. Eu sempre fui muito questionador na minha casa, mas eu tentei nunca ser rebelde. Se é para obedecer, vamos obedecer de coração bom. Como que é isso na sua casa? Como é que são os seus relacionamentos na sua casa? Eu já vivi na minha casa, pensando na história do filho pródigo, a síndrome do irmão mais velho. Que é tipo, meu irmão zoava com a vida, e só eu tomava bronca, e meu pai cobrava de mim, e eu falava, caraca, até que um dia eu chamei meu pai e falei, quero umas coisas aí também. E daí ele falou, você não está entendendo nada? Tudo que eu tenho é seu também. E naquele dia foi tipo, cada hora Deus cuida de uma forma diferente. Como que é isso na sua vida, na sua casa? Já compartilhei com vocês sobre a situaçãozinha lá em casa hoje. Como que é os seus relacionamentos com seus amigos, seus relacionamentos afetivos? Como que é isso para você? São baseados em santidade? Existe santidade no seu vocabulário, nos seus relacionamentos? Nos seus pensamentos? Perceba que a forma como você lida com a profundidade do relacionamento com Deus interfere na forma como você lida no seu relacionamento com as pessoas. Um outro relacionamento que eu queria dar um destaque para você tem um relacionamento discipular com alguém? Isso é uma máxima que a gente tem orado aqui pela nossa juventude, e a gente tem orado para que todos sejam cuidados. Você é cuidado por alguém? Sabe o que é isso? Discipulado. Não é fazer os sementes para batizar. Não é fazer o livrinho do batismo. Não é. O discipulado é o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Ele mostrava o Pai para os seus discípulos, através da sua vida. Ele refletiu o Pai. Isso é o discipulado, é o vida na vida. É eu mostrar para uma pessoa quem é Cristo, através da minha vida, das nossas conversas. O discipulado é ser cuidado. O discipulado é quando você investe na vida de alguém. Isso faz com que você amadureça, faz com que você cresça, faz com que você tenha de confessar os seus pecados. Você confessa seus pecados para alguém? A Júlia esses tempos pregou aqui na juventude há um tempo, e ela falou sobre isso. O texto de Tiago, confessar os seus pecados uns aos outros para vocês serem sarados, curados. Você tem confessado os seus pecados, ou eles são todos aí com você? Não, mas eu confesso para Jesus. Beleza. Jesus vai dizer, você está perdoado. E aí Jesus vai dizer, confesse para outra pessoa e você vai ser curado. É a palavra que está dizendo. Mas aí o nosso relacionamento com Cristo já é superficial, que dirá com as pessoas, né? E é difícil você ter que confessar pecado. É difícil você ser confrontado. É difícil você ter que ouvir uma resposta que você não gostaria de ouvir. É difícil. Eu sou discipulado pelo Rominho aqui, pelo pastor Rom, meu cunhado.
E às vezes eu ouço coisas que eu não gostaria de ouvir. Ou que eu ouço e... É assim, velho. E sempre vai ser assim. E a gente precisa disso. Às vezes eu ainda ouço coisas do meu pai, quando eu ligo para ele, quero contar uma coisa, rapaz, o que dele? Não, você não tá me contando isso. E eu, achando que era uma coisa boa, e ele me dá uma bronca. E às vezes a gente precisa ouvir isso. A gente tem que abandonar esse espírito de uma independência tão forte das pessoas que a gente para de se relacionar com as pessoas em profundidade e a gente deixa de crescer com isso. A gente deixa de crescer com isso. Nós, como juventude, o Rômulo tem falado isso, a gente tem falado muito isso aqui na igreja. Sempre que você vier aqui, nós temos orado por isso, para que você tenha uma experiência com Deus e uma experiência com as pessoas. Nós não queremos que ninguém entre e saia daqui sem ter uma experiência com Deus e uma experiência com as pessoas. Mas para isso, eu e você precisamos ter um relacionamento profundo com Deus na nossa intimidade. A gente precisa estar aberto a se relacionar com as pessoas, a pedir perdão, a dizer que o outro magoou, a ser sincero, a ser verdadeiro, a tratar com respeito. Isso vai começar a mudar o rumo da nossa história. A nossa profundidade no relacionamento com Cristo vai afetar diretamente a nossa profundidade no relacionamento com as pessoas. E vai afetar diretamente o curso da nossa vida. As decisões que nós escolhemos quando está tudo errado, onde a gente buscou, na calmaria, na palavra, em oração, em conselhos. O Romulo falou sobre isso uns dias atrás. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Tomar decisões importantes. Jesus, cara, Jesus, se você lá olha o relato em Lucas, quando Jesus foi escolher os discípulos, sabe o que ele fez? Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus se retirou, passou a noite orando, no outro dia de manhã, escolheu os 12 discípulos. Eu vou dizer de novo. Jesus passou a noite orando, escolheu os 12 discípulos. Quando a gente vai escolher uma faculdade, a gente não ora nem 5 minutos. Pressupõe que nós somos mais fortes que Cristo. Porque se Jesus passou a noite orando para escolher os discípulos, por que é que nós não oramos antes de tomar decisões importantes da nossa vida? Porque o nosso relacionamento é superficial, é medíocre. É medíocre. Se Jesus, Deus, o Eterno, que estava lá na criação, o Verbo vivo, encarnado, o Deus encarnado, passou a noite orando para escolher os discípulos, por que eu e você não temos esse tempo de oração? Por que eu e você não oramos pelas pessoas que nós queremos alcançar? Por que eu e você não oramos pela nossa faculdade? É por isso que a faculdade está do jeito que está, porque nós nos omitimos. Não, porque lá na reitoria é o caos. Não, porque lá na minha sala você não sabe. Lá na minha sala o meu curso é de humanas, é complicadíssimo. Mas você, como cristão, está lá na sua vida medíocre, superficial. Deus quer mudar o rumo da sua história. Deus quer mudar o rumo da sua vida. E para isso, nós estamos buscando um relacionamento profundo com Cristo. Nós estamos buscando um relacionamento profundo com as pessoas. Crescer junto, andar junto. O que Jesus disse lá na oração, em João capítulo 17? Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E aí o mundo vai saber quem o Senhor é. Mas é que dentro a gente está cheio de mimimi, né? Eu não gosto de fulano, não vou com a cara de ciclano. Superficialidade, gente, superficialidade. Chega de superficialidade. Existe uma vida profunda com Cristo. E essa vida requer de nós, sim, renúncia. Sim, ela requer de nós intencionalidade, intensidade. Mas ela requer de nós também simplicidade, solitude, silêncio. Ouvir a voz de Deus e o direcionamento de Deus, custe o que custar. A gente vai orar agora, juntos. E eu queria te desafiar pensando na nossa visão. Nós, semana passada, vimos juntos que nós somos uma juventude que é composta de jovens e adolescentes. Somos gerações diferentes.
caminhamos para o mesmo propósito. E hoje, como juventude, nós vamos buscar todos os dias profundidade no relacionamento com Cristo. E profundidade no relacionamento com as pessoas. Eu queria orar com você agora. E queria que você fechasse seus olhos. Você está aí. Existe um momento na nossa vida que a superficialidade cansa. E pode ser que nesse momento você desista de tudo. Cara, a vida com Jesus é sempre a mesma mesmo. Eu vou no acampamento, fica da hora, daí não fica mais da hora. Daí eu vou na viagem missionária, da hora, depois fica mais da hora. Por quê? Porque é superficial. É superficial. Não é o fogo perene. O fogo perene é o fogo que nunca apaga. É o fogo que estava lá no santuário. É um fogo perene, que nunca apaga. Está lá queimando, sempre queimando, sempre queimando, sempre queimando. Mas o nosso fogo é tipo explosão, né? E na outra semana, nossa, é palavrão que dá com rodo. É pornografia, é ficar com todo mundo, é mesmice. Aí vem a viagem missionária e é cura, é não sei o que, Deus usa e aleluias. E na outra, superficialidade. E você precisamos experimentar do fogo perene, que queima, queima e nunca se apaga. E nunca se apaga. Vamos orar junto, feche seus olhos aí. Se você tem alguma coisa para se reconciliar com Jesus, da sua vida aí, das prioridades, se talvez Jesus nunca foi uma prioridade para você, se a sua agenda é tão louca que você nunca encontra um tempo, e você quer rever isso, eu queria te convidar a ficar de joelho no seu lugar, e a gente vai orar junto, para que Jesus possa, você mostrando para Jesus, Jesus, eu quero mudar isso em mim, Jesus, eu quero alinhar a questão da solitude, entender um pouco mais sobre isso. Eu queria te convidar a se colocar de joelho no seu lugar e a gente vai orar junto. Amém. Amém. Existe uma vida, existe um relacionamento profundo com Cristo. Quer você queira saber disso ou não, existe. É mais do que a vida que você vive hoje. Existe. Onde as decisões são tomadas de forma sábia, onde as escolhas são tomadas com sabedoria, entendimento, conhecimento, guiadas pelo Espírito Santo. Senhor, é a Tua palavra diante de nós, que nos confronta e nos constrange. É a Sua palavra diante de nós que nos impacta, Jesus, e estremece as nossas bases, as nossas estruturas, aquilo que nós achávamos que era essencial, aquilo que nós achávamos que era inegociável. O Senhor vem com o Seu fogo perene e começa a revelar em nós, começa a mostrar diante de nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que nós precisamos abandonar. E isso começa a nos incomodar, porque existe uma vida em profundidade. E não tem nada mais incômodo do que já ter vivido em profundidade, estar vivendo em superficialidade. Nós queremos viver na profundidade de um relacionamento com Cristo, onde a verdade reina, onde a sabedoria reina, onde a santidade reina, onde não há espaço para hipocrisia, para mentira, para meias verdades, para falsidade, onde não há espaço para falta de perdão, onde não há espaço mais para o medo, onde o Seu amor vai nos inundar e vai lançar fora todo medo. No Senhor nós queremos Te conhecer e experimentar desse ousado amor. Nós queremos continuar Te conhecendo todos os dias e não mais fugir do nosso chamado, e não mais fugir daquilo que o Senhor separou para nós, mas caminharmos de encontro para o chamado que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós queremos ter
profundidade nos nossos relacionamentos interpessoais aqui, Jesus. Chega de falsidade, mentira. A gente quer ser transparente, sincero, honesto, tratar as pessoas com respeito, tratar os nossos familiares com amor e honra. Em nome de Jesus, Deus. Alinha as nossas prioridades. Alinha aquelas verdades que antes pareciam tão verdades, mas de fato não são tão verdades. Alinha as prioridades. Se de fato nós entendemos que a palavra é essencial, se de fato nós entendemos que a palavra é inegociável, então que nós tenhamos tempo, que nós possamos separar tempo para ler a palavra, tempo de oração, tempo de falar: Jesus, eu estou aqui, Jesus, muda a minha vida, tira essas meninices de mim. Eu não quero mais andar com o menino, falar com o menino, me comportar como um menino. Nós queremos experimentar coisas profundas, maduras do Senhor. Derrama conhecimento sobre nós, derrama entendimento e sabedoria sobre nós, Jesus, e derrama poder do Espírito Santo sobre nós como juventude, porque nós queremos ser um relacionamento profundo com o Senhor e um relacionamento profundo com as pessoas.